Certa noite, enquanto assistia TV, adormeci na poltrona reclinável da sala da minha casa. Acordei uma vez, mas estava cansado demais para subir. Então, desliguei a TV e voltei a dormir. Acordei mais tarde, quando me deparei com uma jovem inclinada sobre mim, me observando dormir. Eu imediatamente me sentei assustado. Ela se endireitou, sorriu, depois se virou e começou a se afastar. Eu estava bem acordado e sabia que não estava sonhando. Ela era tão real quanto poderia ser, com cabelos longos, de cor castanhos avermelhados e crespos. Ela usava um vestido vitoriano escuro de gola alta, com um avental branco com alças grandes. Quando ela começou a se afastar, seu lado esquerdo desapareceu na televisão. E então, ela desapareceu completamente. Olhei para meu telefone e eram 2h18 da manhã. Foi claro, muito real, muito memorável. Não assustador, mas estimulante. Na minha escola primária, havia rumores de que uma criança que frequentava lá havia assassinado outra criança nas dependências da escola. Fiz o possível para não saber detalhes sobre isso, porque sempre fui uma pessoa muito sensível e acho que isso me deixaria muito chateada. Mas naquela escola aconteceram muitas coisas estranhas. Várias vezes as portas bateram sozinhas de repente e as luzes acendiam e apagavam. Muitas vezes havia batidas nas portas da sala de aula, mas quando você abria a porta, ninguém estava lá. Teve uma vez que o alarme de incêndio foi acionado e todos pensaram que o prédio realmente estava pegando fogo, mas não estava. Alguém acionou o alarme, mas as câmeras de segurança mostraram que não havia ninguém no corredor quando isso aconteceu. Não fiquei nada triste por passar para o ensino médio e finalmente sair dessa escola assombrada. Confesso. Eu estava dirigindo pelo país com minha mãe e minha irmã quando eu tinha 19 anos e minha irmã tinha 20. Já era tarde, mas estávamos bem descansados e alertas. Estávamos dirigindo por uma rodovia interestadual e precisávamos de gasolina e de uma pausa para irmos ao banheiro. Então, paramos num único ponto de descanso em 320 quilômetros. Havia uma van cheia de adolescentes em viagem no posto de gasolina, bem como um pequeno carro cinza estacionado à bomba direita à nossa frente, com 2 jovens parados do lado de fora. Quando chegamos nesse posto, tudo parecia errado. Estávamos na estrada há dias e vimos muitas paradas para descanso e nunca tivemos medo até então. Minha mãe e minha irmã entraram e eu fiquei ali no carro. Ouvi os adolescentes dizerem que ficaram assustados e não conseguiram fazer a bomba funcionar e saíram apressados. Eu estava observando o carro à nossa frente e os 2 homens não haviam se movido. Eles não estavam conversando, eles não estavam ao telefone, eles estavam ali, parados, imóveis, como uma pedra. Minha mãe e minha irmã voltaram correndo para o carro e, quando entraram, os 2 homens lentamente se viraram para olhar para nós, sem mover ou girar o resto de seus corpos. Eu juro, todos nós vimos as mesmas coisas. Eles tinham olhos escuros como um breu e vazios, verdadeiramente vazios. Não é preto, não reflete nenhuma luz, apenas um vazio. Saímos de lá em alta velocidade e não paramos até chegarmos à próxima cidade. A pior coisa de toda essa experiência
foi que, ao pesquisarmos por esse posto, não conseguimos encontrar o local em nenhum mapa. Sabíamos exatamente qual local da interestadual procurar e não conseguimos encontrá-los, nem no mapa do Google ou em qualquer mapa em papel que tivéssemos. Nós até perguntamos aos moradores locais sobre o posto de gasolina assustador naquele trecho da estrada e recebemos apenas olhares confusos. Viajamos novamente por aquela estrada, por aquela via interestadual e não encontramos mais esse posto. Em meu segundo ano de faculdade, mudamos para uma nova casa. Alguns dias depois de nos mudarmos, conversamos com uma vizinha idosa que morava no bairro há décadas. E ela nos disse que não conseguia se lembrar de ninguém morando naquela casa por mais de 2 anos, mesmo quando era mais um bairro residencial familiar do que residencial estudantil. A estranheza começou na cozinha. Várias vezes, quando estava lavando a louça, via alguém entrar pelo canto do olho e também ouvia alguns passos. É claro que quando me virava, não havia ninguém lá. Pouco tempo depois, uma colega de quarto começou a me dizer que sentia um gato pulando em sua cama e andando durante a noite. Mas não tínhamos gato e não havia gatos por ali. Uma amiga que estava de visita caiu da escada e disse que jurava que sentiu alguém empurrá-la. Uma vez, eu estava sentada com uma colega de quarto e ela colocou o iPod na mesinha de centro. Eu a vi fazer isso. Quando ela foi buscá-lo, já havia desaparecido. Bagunçamos a sala inteira procurando por ele e ele simplesmente desapareceu. E depois, misteriosamente, apareceu no sofá, só que apenas um mês depois. O incidente mais assustador nessa casa foi quando acordei uma manhã e minha mesa de cabeceira estava a meio metro de onde eu havia deixado. Desci e a primeira coisa que minha colega de quarto, cujo quarto era ao lado do meu, me perguntou foi: "Você ouviu os passos ontem à noite?" Assustada, sem entender nada, fiquei. Ela me disse que me ouviu ir para a cama na noite anterior, mas, cerca de 1 hora depois, ela ouviu um conjunto de passos subir as escadas e entrar em meu quarto antes de parar. Nós duas éramos as únicas em casa naquele momento. Ela nunca ouviu ninguém sair do meu quarto. Ficamos sem explicação. No ensino médio, o local onde eu trabalhava era basicamente uma academia gigante e lá também aconteciam aulas de ginásticas. Um dia, entrei e uma garota com quem trabalhava ficou totalmente assustada. Durante a aula de ginástica que ela dava, uma das crianças estava olhando para o teto. Quando ela perguntou ao garoto o que ele estava fazendo, ele disse: "Tem um garotinho lá em cima", e apontou para o teto. Vários colegas de trabalho saíram da academia visivelmente abalados. Aparentemente, um par de gêmeos de 5 anos desceu pelo escorregador e ficou olhando para o teto. Mais tarde, naquele mesmo dia, em uma festa em que eu estava trabalhando na academia, empurrei um garotinho num balanço gigante que tínhamos. Ele também começou a olhar para o teto. Ele olhava e então disse diretamente na minha cara: "Ei, tem um garotinho lá em cima." Todos nós contamos ao nosso gerente sobre as 3 experiências distintas e então, no dia seguinte, quando tivemos um tempo de inatividade entre as festas, nosso gerente verificou as câmeras.
Ele nos chamou para ver as transmissões ao vivo das imagens de segurança que mostravam um balanço gigante indo e voltando no ginásio, mas ninguém estava lá. Gosto de pensar que era um garotinho fantasma que realmente só queria brincar e que finalmente conseguiu entrar no balanço quando todos foram embora. Boa noite. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Boa noite para cada um de vocês. E hoje vocês acabaram de ouvir mais algumas experiências sobrenaturais relatadas por alguns amigos e amigas do canal. Se você também tem uma experiência que deseja compartilhar com a gente, me mande por e-mail que eu terei o maior prazer de compartilhar com todos vocês, tá bom? Se você está gostando do nosso canal, dos nossos vídeos, curta, compartilhem e se inscreva no canal para que nossa família possa crescer mais e mais, tá bom? Conto com cada um de vocês. Então é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo.